Eu quero ver se Olá. você vai vir com aquele cabelo da foto que está lá publicada no seu post. Ah, eu não vim, mas eu posso pegar ele se você Então, quiser. pega, ué, vamos. Ué, tem que ser Então, peraí, dá um original. segundinho, peraí. Ai, gente, o Anquises vai falar sobre o Anquises é um colega meu de longa data. Ele trabalha com cybersecurity também num banco, mas ele vai se apresentar. E muito especialista também. Ele traz um tema de segredo, que na verdade é uma coisa que a gente faz em segurança há muitos anos, né? Nas guerras já, já era utilizado a técnica, né, do segredo, porque senão como é que a mensagem ia chegar até o inimigo, né? Passar pelo inimigo, na verdade. O inimigo ia pegar a mensagem e falar assim, opa, eles vão atacar no lugar tal, tal e tal. Então, aí, Pronto, agora sim agora é eu o tô com o meu cabelo de Anquises. ninja. Pronto. Só que agora o problema é que meus gatinhos estão olhando aqui todos assustados. O que que aconteceu? Aqui, ó. O Tico tá todo aqui preocupado. O que aconteceu com Olha você? lá, Olha, não tá mesmo? ele não tá reconhecendo, pai. Bom, se ele ficar assustado, você tira a gente Oh, meu Deus, ele tá daqui. curioso. Que legal. Coisa fofa do pai. Hum. Vamos lá, Anquises, se apresenta. Então, já falei um pouquinho de você aqui, mas eu quero, por favor, que você se apresente e traga esse tema aí pra gente, como que a gente pode brincar aí com você, com esse tema. Isso. Deixa eu compartilhar minha tela. É uma palestra, né, que a gente fez no Tech Kids do ano passado e que tem aqui também, repetir para esse ano, tá? Dá só um segundinho, eu acabei de perceber que eu tô com o logo do evento do ano passado, eu vou fazer uma maracutaia aqui. Olha, eu tô falando, tá vendo que o Tico tá todo curioso? Dá para Você está indo perceber? em muitos Ele lugares, tá está querendo muito comer. Ô, requisitado. Tico, chega. Peraí. Putz, só um segundo agora que eu percebi, peraí. Calma aí que eu vou colocar meu óculos aqui, eu te mando aqui um. Ó, peraí, resolvi um negocinho aqui. Resolveu. Quem sabe Resolveu? faz ao vivo, né? Acho que sim. Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Então, assim, a ideia é assim, parece que eu e uma amiga minha, a Yumi, né, nós criamos no ano passado para o Tech Kids, aí eu dei uma revisada rapidinho também, para deixar um pouquinho mais interativa, contando, cortando a importância da criptografia, explicando um pouquinho, né, assim, o conceito básico, assim, de como que ela funciona, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ah, você precisa deixar eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu consigo. Seu cabelo Ixi, está chamando a atenção aqui, ó, no chat. ixi, que azar. Peraí, eu tô com uma permissão aqui que não deixa eu compartilhar minha tela. Não? Não. Se eu te mandar a apresentação, você consegue compartilhar por aí eu Sim, falo? sim, claro. Pode me mandar. Manda no WhatsApp. Vou ter que mandar por e-mail. Tá, pode ser. Vou colocar aqui meu. Ah, você tem um e-mail? Vou te mandar eu qual que eu tô com ele Aqui, aberto. @techkids, estou mandando aqui. Desculpa, gente, mas quem sabe faz ao vivo, né? Acabei de falar. Não, sem problemas. Criatividade zero. Mandou já? Mandei. Acabou de Isso é sair o aqui. quê? É clicando? Mandei. É porque fica a ampulheta lá de estar vendo e-mail. É um PowerPointzinho.
Vamos lá. Tá passando no pedágio, já chega aqui, peraí. Deixa eu ver. Nope, pera. Não, Não, pegadinha, né? Peraí, vamos resolver. Não, não. não. Vou te passar o meu pessoal aqui. A gente vai por todos os caminhos. Mandei outra aí no WhatsApp para você. Tá, bom, o Gmail nunca falha, né? Quando É. tudo, quando tudo parece estar perdido. Nicolas, acho que quer um cabelo igual ao seu. Ah, Será que é? ele colocou que é style? Acho que. É style. Acho que não tá saindo. Calma, acabei de mandar também. Deixa eu ver se eu mandei com cópia para o meu Gmail também, vamos ver. Deixa eu colocar você. Não, peraí. Se eu colocar você como host, eu não sei o que vai acontecer com a Não, não gravação. adianta. Deu problema aqui de permissão na minha máquina. Ah, E entendi. não deixa compartilhar a tela com o Zoom. Ah, ok. Entendi. Ô, gente. Nossa, também não chegou não, né? Meu Gmail não chegou ainda. Não, não chegou. Eu vou. Vamos pensar. Vou fazer uma pastinha no Google Drive. No Google Drive aqui da Não vida. consigo, na minha máquina não consigo acessar o Não. Google Drive. Estou na máquina da empresa. hum, Me manda um. Você tem algum repositório aí? Pode me mandar o link? Telegram. Manda no nosso grupo do Telegram. Vou colocar o. Será que você consegue acessar o Telegram? Do meu computador da empresa, não. Hum, Oh, meu Deus. Vamos Peraí. pensar, gente, segurança é isso. Tem tanto controle que às vezes a gente tem que pensar. Mas isso é como o Senhor. pessoal pensa mesmo. Como driblar na etiquete? Nem pensar. Não, calma. A gente Você não não está chegou nenhum tentando dos dois, driblar. né? Não, não chegou. Eu tô achando que não saiu. Vixe, Maria. Que rede você acessa? LinkedIn? LinkedIn? No Sobe no. LinkedIn não dá para compartilhar arquivo no LinkedIn. Acho que dá. Mensagem. Dá sim. Vai lá. Mentira. Opa, deixa eu mandar um oi. Ô, gente, de plateia, desculpa aí. Coisas da Tranquilo. tecnologia, da segurança. Mandei um oi. Aliás, essa foto aqui não é você. Tá muito sério. Mandei. Deixa eu ver uma coisa. Para mim não aparece opção de mandar. O pessoal pode pegar um café, tomar uma água. Não tem problema. Spam.
Tô aqui sem respirar, de nervoso, de tensão. Não, respira. No LinkedIn, não foi? Tô Não vai? recarregando a tela aqui do LinkedIn, peraí. Tá bom. Em paralelo, eu chamei o pessoal de segurança e pedi, socorro, libera para mim. É apresentação de evento, é uma coisa que não faz mal para ninguém. Chegou! Chegou! Chegou? Aham, chegou. Peraí, deixa eu fazer um download aqui. Tá bom, agora vamos lá, vou compartilhar. Primeira vez que eu fiz um evento numa empresa, nossa, faz muito tempo já. E aí precisava liberar o Discovery Kids, o site do Discovery Kids. E aí foi uma coisa, as crianças estavam brincando no computador dos pais, precisava acessar algum site. Na época era mais Discovery Kids. Foi também um pega, porque fica bloqueado, né? É, então. Tá vendo minha tela? Eu tô, você consegue botar em modo de Sim, projeção? sim, tá aí. Então tá, desculpa a demora, gente. Então vamos começar. Você consegue ver o chat? Porque eu não consigo ver o chat assim. Eu consigo. Fechou. A Rayana também do Tech Kids está aí, pode me ajudar nessa parte. Vamos lá. Tá. Então, gente, bom, sou Anquises. Nessa apresentação, eu e a Yumi que criamos juntos a quatro mãos. A Yumi, ela faz parte comigo do Garoa Hacker Club, que é um espaço que a gente tem aqui em São Paulo para compartilhar informações, conhecimento, né, pensando na ideia da cultura hacker, do lado positivo da cultura hacker, né, do aprendizado, da troca de conhecimento e tal. E aí esse espaço, inclusive, ficou fechado na pandemia, agora a gente está voltando a ter atividades, e aí convido depois quem tiver mais interesse em conhecer, procura a gente, tá? E, opa, aí, basicamente, essa apresentação é para a gente conversar um pouquinho, né, contar qual que é a importância da criptografia e como que ela funciona, mais ou menos, né, assim, por cima, né. Ah, e aí, então, próximo slide, Karina, por favor. Aí, assim, qual Ah, que é a ideia? A ideia é que a gente, toda vez que a gente quer trocar uma mensagem, comunicar alguma coisa, né, a gente sempre tem duas pessoas envolvidas, normalmente, né, a pessoa que está mandando a mensagem, né, o emissor e o receptor, e uma conversa no meio, né? Então você tem, né, o emissor, o canal de comunicação, que pode ser o telefone, pode ser um e-mail, pode ser o WhatsApp, pode ser um site na internet, e a pessoa que está recebendo aí essa informação, né? E tudo que trafega no meio é o que a gente chama de mensagem e de código, né? Aí no próximo slide, né, assim, quando eu estou falando no WhatsApp, é a mesma coisa, né? Assim, eu tenho uma pessoa conversando com outra via WhatsApp, né? Só que a gente não quer que outras pessoas ouçam as nossas conversas. E aí que entra um negócio muito importante chamado criptografia, que talvez, né, muito de você já tenha ouvido falar essa palavra em algum momento, tal. Não, porque o WhatsApp é seguro, porque tem criptografia, tal, né? A mesma coisa no próximo slide, quando a gente está navegando na internet, né? A gente tem esse recurso mágico chamado de criptografia, que é o que protege o nosso acesso em qualquer site na internet. Então, graças à criptografia, toda a comunicação entre eu e o site, por exemplo, do Tech Kids, ele está protegido no sentido que nenhuma outra pessoa consegue saber o que eu estou conversando com o site do Tech Kids, o que eu estou navegando no site. Então, se eu precisar fazer um pagamento lá de alguma coisa no site da Tech Kids ou no site de um e-commerce que você gosta, uh, toda essa informação, por exemplo, de pagamento do cartão de crédito, ela passa na internet protegida para que ninguém mais descubra qual que é o seu cartão de crédito, da mesma forma ninguém descobre qual que é a sua senha. Então, essa tecnologia que a gente usa, né, a gente chama de criptografia, ela é muito importante para esconder, para proteger todas as mensagens que a gente troca no nosso dia a dia online, né, na internet, nas redes sociais, no nosso WhatsApp, por exemplo, né? Então, ela protege todo o tráfego de mensagens e de comunicação
através da internet. E, basicamente, o que que é isso, né? Essa ideia é a seguinte: eu preciso trocar uma mensagem e eu não quero que todo mundo saiba que eu estou conversando, o que que eu estou trocando de mensagem com as outras pessoas, né? Então, essa é a grande ideia aí da criptografia. E aí tem várias formas de fazer isso, né? No próximo slide tem uma cifra bem antiga aí, que ela, né, é meio de desenhado, tal, né? Então, assim, na história da humanidade, a gente criou várias formas de esconder as mensagens, né? Desde o tempo lá dos egípcios, né? Coisa bem, criptografia é uma coisa bem antiga, mesmo, né? Que existe já há muitos anos, porque desde sempre o ser humano ele tem vontade e necessidade de esconder algumas coisas, ou de trocar mensagens, ou mesmo cartas, sem que as outras pessoas vejam que você está conversando nas suas cartas, tá? Olha, tem uma mão levantada Tem uma aqui já. mãozinha levantada aqui, se quiser É, fazer alguma pergunta no chat, ou se às vezes só levanta a mão por engano, também acontece muito, deixa eu ver. Acontece. Deixa eu né? ver aqui com o participante. É Foi o o Didi Fernandes, né? Fernandes. É. Deixa eu ver. Fernandes quer falar? Escreve aí no chat, por favor. Obrigado pela interação. Eu vou abrir Né? aqui o. É. Abrir o áudio, cuidado aí. Ixi, Maria. Os gatinhos já se acostumaram com a minha careca e já dormiram, já me ignoraram total. Oh, não é ele, é ele, é ele. É. Aí, Acho que clicou então, sem querer. Peraí, peraí, no pode ser, chat. Foi acontece sem muito. É querer. raro, mas acontece sempre. Tá bom. Né? Eu já fiz isso várias vezes. Tá? Então, assim, aqui é só um exemplo que eu tirei de uma foto de um livro, tá? Eu até esqueci de colocar, assim, como que é essa cifra. Basicamente, é como se fosse um jogo da velha. E cada cantinho do jogo da velha é uma letra que você combina, né? Então, por exemplo, sei lá, esse Hum, cantinho aqui podia ser um A, o B podia ser esse U, o C podia ser o outro, por aí vai, tá? É, mas prometo que na próxima versão da apresentação eu boto do lado como que essa cifra funciona. Mas é só um exemplo, tá? o No próximo... Nicolas Oi? está perguntando o que está escrito aí. Eu também não sei. Tá, mas é a Né? cifra do jogo da velha. É a cifra do jogo da velha. Se eu quero a cifra do jogo da velha, é o nome em português. Em nome em inglês é mais ou menos a tradução seria cifra do chiqueirinho, porque Do- Aham. porque é como se fosse um chiqueirinho e cada cantinho do chiqueirinho a gente dá um nome diferente, tá? Daqui a Ele falou pouco, para depois procurar. eu coloco aqui no chat qual que é o link para essa cifra, tá? Para depois o pessoal ver que se eu parar agora vai acabar atrasando mais ainda a minha apresentação, que já começou atrasada. Não Né? tem Aí problema. no próximo exemplo tem um caso bem comum também, né? A famosa tinta invisível, né? Quantos de nós já não fez isso? Se algum de nós não fez isso quando era criança, aproveite e faz agora com os filhos, tá? Porque é bem divertido isso. Também é uma técnica que existe faz tempo, é coisa que era comum entre espiões, tal, né? Então você tem várias formas de criar uma tinta invisível. Dá até para comprar hoje em dia em papelaria algumas canetas que escrevem com tinta invisível, é bem divertido. E no final da apresentação tem um slide que mostra como criar sua própria tinta invisível, né? Você consegue Ó, fazer que isso legal. super, super tranquilo, né? É, e aí um tipo de criptografia, né, que era muito comum na antiguidade, é o que a gente chama de cifra de substituição, onde a gente troca as letras, né? Eu combino, por exemplo, eu quero conversar com a Karina sem que mais ninguém saiba o que a gente está falando, eu combino com a Karina um jeito de trocar as letras. Então, troco o A por B, o B por F, o F por H, a gente combina, né, como trocar as letras entre nós dois, e a partir daí a gente começa a trocar mensagem. Quando eu era criança, era muito comum as meninas do meu colégio fazerem um tipo de cifra desse jeito, onde elas combinavam, por exemplo, troca o A por uma florzinha, o B por um desenho de cartinha, o C por um coração, né? E elas escreviam no diários dela. Na minha época, as crianças tinham diário de papel e caneta, né? É, então elas trocavam mensagens com essa cifra, combinando assim de trocar letras por símbolos, né? Isso é exatamente a mesma ideia, tá? Bem parecido. E É. tem uma que ficou muito famosa, né? Que é a cifra de César, que tem esse desenhozinho, onde eu troco a letra
terceira ou quarta consecutiva sempre, né? Então, eu sigo esse mesmo padrão. Então, tipo, o A vira D, né? O B vira E, o C vira F e por aí vai. Essa cifra é bem comum a gente dar ela como exemplo e tal, e foi uma cifra que foi muito usada no passado, na época da Grécia Antiga e tal. Aí, então, para a gente exemplificar, né? Eu fiz uma tabelinha aqui onde eu troco o A por Z, o Z por A, o B por Y, o Y por B, o C por X, o X por C também, né? Então aqui eu tenho, né, uma tabelinha simples que resume praticamente todo o meu alfabeto, né? Então, no próximo, dá um clique aí, eu conseguiria trocar a palavra, escrever a palavra elefante, né? Então, por exemplo, o E, ele vira V, e o V vira E, né? Então, a minha palavra original elefante viraria vo, vu, z, n, alguma coisa, V. Aí fica o desafio, o que que vai no lugar do T aí nessa cifra? Quem descobrir já coloca aí no chat. É só ver a tabelinha, não é difícil, hein? É só olhar a tabelinha. O que que vai no lugar do T? Se você for criptografar essa mensagem aí, essa palavra, né, no caso. É. Peraí. Deu tempo de escrever o peraí. Mas não deu tempo de achar o T na tabela. Meu Deus. Ô, Nicolas, não mata de vergonha, acertou o G. Isso, então vai no próximo slide. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Vai no próximo slide, Karina. Então, o T vira o G. Opa, Ah, sei, né? verdade. O T vira o G, né? E esse tipo de brincadeira, por ser ter ficado muito comum, historicamente falando, né, a galera até criou formas diferentes de fazer isso. Uma forma muito comum é o que a gente chama de disco de criptografia, que basicamente é a mesma tabelinha que a gente fez na vez passada, né, no slide passado, só que em vez de eu fazer no formato de tabela, eu faço no formato de disco. Então eu boto as letras do alfabeto de um lado, do lado externo, minhas outras letras do lado interno. E o que é o legal desse disco, né? Primeiro que, assim, as letras do lado interno, por exemplo, elas não precisam ficar na sequência, eu posso embaralhar elas para não ficar uma coisa muito óbvia, né? E segundo, que se eu virar a parte interna do disco, eu vou trocar a associação do A com D com, sei lá, A com X, por exemplo. E aí eu consigo ter várias cifras diferentes, né? Só girando o disco para ter uma variedade um pouquinho maior de cifra, né? Então, isso é uma forma que foi muito usada, assim, historicamente, tal, para criptografar mensagens escritas no papel. Porque antigamente não existia internet, não existia computador, as pessoas trocavam mensagens no papel mesmo, né? E aí tinha que ser um jeito que eu conseguisse resolver aquela criptografia, né, só com lápis, papel e a cabeça, né? Nada mais sofisticado do que isso. Então eram cifras que eram relativamente simples de você escrever, de você descrever ela, né, de você fazer o contrário e descobrir a mensagem original, mas ao mesmo tempo não podia ser muito simples demais, porque senão o teu inimigo, né, a tua namorada, teu namorado, né, descobria que você estava escrevendo aí nas mensagens, tá? Então isso assim foi muito usado na história da gente e tal. E essa forma de representar essas cifras usando o disco também foi bastante popular, tá? E aí outra forma que a gente pode fazer também de criptografar uma mensagem é embaralhar as letras da mensagem, ou seja, dentro do meu elefante, o E continua sendo um E, só que eu vou botar o E do elefante em outra posição dentro da palavra, né? Uma forma que os gregos também fizeram, inventaram para fazer isso, um negócio chamado citara, que é o que está nessa foto, que basicamente o que eles faziam? Eles pegavam um cilindro, né, enrolava um pedaço de papel, um pedaço de couro, né, escrevia a mensagem numa linha, virava o cilindro, escrevia na outra, virava na outra, e quando ele desenrolava aquela tira, as letras estavam embaralhadas. Aí a pessoa do outro lado tinha que ter um cilindro do mesmo tamanho para enrolar de novo e rever como ficaram as palavras dentro daquela tira. Se o cilindro fosse maior ou menor, não ia bater a posição das letras para fazer a palavra, para fazer a frase que eles queriam, né? No próximo slide tem um exemplo mais simples, que também é bastante comum, até para
para brincar, tal. É você inverter as letras, né, dentro das palavras, né? Então, coma maçã de manhã, por exemplo, né? O coma, eu invirto, né? Virar A-M-O-C, né? O maçã, A-C cedilha A-M, né? Então, por exemplo, se eu vejo aquela palavra embaixo, é o tipo anagrama mesmo, É. que nem o Nicolas falou, né? Então, quando eu, sim, se eu vejo um texto lá, assim, que nem o texto de baixo, Amok, Akan, Ed, Anham, eu não vou saber o que é, né? Vou ter que ficar pensando um tempo, gastar um tempo, até de repente, putz, deduzir que alguém fez esse tipo de inversão, né? E pode Uhum. ter outras várias formas, eu posso fazer isso, né? Essa inversão de letras dentro da palavra e depois eu inverter as palavras dentro da frase também para ficar um pouco mais confuso. E aí, se eu sou um cara paranoico, eu posso fazer isso e depois usar aquela cifra de trocar as letras para trocar também, Nossa. né? Então, eu inverti, depois troquei. É, então, dá para fazer várias combinações de palavras, de formas da gente embaralhar as letras, né, e trocar elas para ficar cada vez mais difícil uma pessoa qualquer pegar a nossa mensagem, né? E importante, né? Eu sempre tenho que combinar entre eu e a outra pessoa que jeito que eu estou usando, porque a outra pessoa também, com lápis e papel, recebe a mensagem e desinverte a mágica que eu fiz para confundir aquela mensagem, né? Daí, no próximo slide, eu tenho um exemplinho aqui, né? Um exemplo, né? O LPMEXZ é exemplo ao contrário, né? Essa é É. fácil. O que que vocês acham que está escrito aí nessa frase? É só desinverter as letras. Aí quem descobrir primeiro coloca aqui no chat. A última é frajola, Mas a frase. isso. Frajola é aquele gatinho do desenho, mas o meu gato não chama frajola, chama Tico, são dois, é o Tico e o Teco. Mas, Nicolas, para de enrolar, vai, passa qualquer frase inteira. Alguém consegue descobrir? Aí, tá vendo? Né? Então, assim, pode ir para o próximo slide, cara. É bem isso mesmo. Meu gato, né, chama Frajola. Ou seja, eu simplesmente peguei a minha frase que eu queria, inverti as letras e mandei lá por correio, pelo WhatsApp, para o meu amigo, para minha amiga, né? E a minha amiga, meu amigo, desinverteu aquela frase. Uma outra cifra que também existe, que é engraçado assim de brincar, essa cifra do zigue-zague, né? Então, o que que eu faço assim? Tipo, eu faço como se fosse um zigue-zague, né? É o que está nessa imagem, né? Então, eu tenho Aqui, né? tenho uma palavra, uma frase que eu quero fazer, eu vou jogando em zigue-zague e eu vou lendo, eu pego primeiro as letras numa horizontal, depois na outra e vira uma palavra embaralhada. De novo, a letra da frase, ela continua no mesmo lugar, significando a mesma coisa, mas ela está numa posição diferente para que a pessoa não consiga descobrir, né, qual que é a mensagem original. Então, por exemplo, nessa imagem, né, de cima, né, a chave, the key is in the alguma coisa, né, a chave está em algum lugar, né, o TH, foi botando THEKEY, Começou depois eu vou assim. lendo assim o que sobra no final. Então, pega a frase, coloca Isso, assim em zigue-zague, aqui usou três isso, linhas, né? Em zigue-zague, isso, aí depois pega a primeira linha, coloca aqui ele, no começo. A segunda isso. linha vai continuando, a terceira continuando. Exato. E aí a pessoa que vai receber vai fazer a mesma coisa, vai pegar essas letras, vai botar no Vai jogar zigue-zague, aqui. né? Só que em vez de ler assim, ela vai ler em zigue-zague, Legal. né? É muito legal isso. Uma das formas que a gente pode bolar de embaralhar as coisas, tá? Mas isso tem alguma utilidade? Para ser sincero, assim, os algoritmos de criptografia modernos que protegem o WhatsApp, que protegem os sites web, eles usam outra tecnologia, porque agora eu não estou mais falando com letra, estou falando com bits e bytes e pacotes de comunicação.
E daí tem computadores que conseguem fazer cálculos muito mais complexos e avançados para isso. Mas o conceito básico dos algoritmos de criptografia é bem parecido com isso, tá? É eu pegar uma letra, né, ou um bit, no caso de uma comunicação eletrônica, e dar um jeito de embaralhar ela, de trocar ela por outra, usando alguma fórmula, né? E aí eu misturo várias técnicas ao mesmo tempo, porque os algoritmos de criptografia modernos, eles fazem justamente isso, eles pegam um pedaço da mensagem, usam a técnica de embaralhar, aí depois usa outra técnica, e aí vira a mensagem escondida, né, criptografada. Então, o conceito básico é praticamente o mesmo dos algoritmos modernos, né? Obviamente só muda bastante o nível de complexidade, né, e detalhamento do que você está escondendo, né? Aí vamos fazer eu botei aqui uns exercíciozinhos, né? Para a gente Vai, fala. testar, né? Então, o primeiro é uma mensagem para a gente criptografar, também usando a ideia da cifra de César, da cifra da gente trocar letras, né? Aí pode ir, cara. Vamos lá. E aí, como eu sou bonzinho, eu deixei uma Ai, meu dica aqui, Deus. né? Tipo, aqui está a palavra, né? Do lado está a rodinha que ajuda a gente a criptografar e descriptografar, Calma aí que né? eu acho que meu cachorro tá comendo minha planta. Eu já venho, gente. Eu super entendo. Gato também come planta. As que pode, as que não pode, né? Aí então aqui eu tenho um exemplo, né? Assim, aqui do lado tem a imagenzinha do círculo para ajudar a gente a, a descriptografar e a entender o que está escrito. Então, por exemplo, o T que tá da frase, né? Tá marcado aqui em laranja, né? O que ele é, né? O T ele vira S. O F, né? Eu vou ali na parte externa, procuro. Cadê o F? Ele vira um E. Então, por exemplo, a primeira palavra da frase é C, né? Aí, por exemplo, o G, vamos procurar aqui na tabelinha, né? O G, ele tá, né, na verdade, do lado do F, e aí eu coloquei um negócio que atrapalha um pouco, né, meu desenho, mas o G, ele vira F, né? Então, C, F, alguma coisa, né? O J ele vira, procura o J aqui no lado externo da rodinha, né? O J ele vira o quê? Ele vira um I, né? Então, Fi alguma coisa, né? O A ele vira um Z. O F a gente já viu que ele vira um E, né? Se fizer, dá quase para adivinhar já, né? Porque o S ele vai virar o quê? Aqui na tabelinha, o S ele vai virar. Ah, tá meio borrado também. O S ele vira um A R. R, né? R, né? Isso. Então, se fizer, né? A gente está traduzindo aí. E aí vamos ver quem consegue traduzir a frase inteira. A Zilma já começou. Se fizer sol, Se fizer sol. Ah, é sol. Obrigada. Tava é, faltando o M aqui para mim. TPM é sol. Sem querer fazer uma referência aí errada, mas se fizer sol, o que vai acontecer? Uma dica legal para quando você está brincando com isso daí, por exemplo, as letras elas sempre viram a mesma coisa, né? Então, se eu sei que o F é E, então se fizer sol, a primeira letra desse FV, o F sempre é E, então é um E, né? Então só tem que descobrir o que é o V. O V é U. Então, se fizer sol, eu, alguma coisa, né? E se fizer sol, eu, aí o W é V, né? Cadê o P na tabelinha? É o O, O P é O. o V, U. O V a Eu gente acabou vou, de descobrir que é U, né? Eu vou. eu vou. É. Então, isso, e curiosidade, né? Eu quero ver quem vai descobrir primeiro aí, qual que é a frase inteira. Vamos ver, tô esperando aí. O Nicolas está me Calma decepcionando, ele aí. sempre foi o primeiro a responder, né? E a Zima já está na frente dele. Nossa, gente, eu coloquei uma coisa estranha. Pera. Não tá saindo aqui. Aí, ó, o Richard arrasou aí, ó. Se fizer sol, eu vou na piscina. Ah, eu tava no pi. Tá bom. Mas deu para entender, né?
E uma Sim, curiosidade é que, assim, ao mesmo, assim essa coisa que, por exemplo, a letra sempre fica igual, né, no decorrer do texto, pode parecer que é bom, porque isso é mais prático, né, fica mais fácil de eu escrever e de eu descriptografar, só que, na verdade, é a grande fragilidade desse tipo de criptografia, porque se eu pegar a mensagem criptografada, eu consigo ver quais são as letras que aparecem mais, e aquela letra que aparece mais provavelmente vai ser, por exemplo, no português vai ser um A, né? Qualquer palavra, qual a letra que a gente mais usa? Quem aqui já brincou de forca, né? Quando a gente vai brincar de forca, se você está brincando assim com um pouco, um mínimo de estratégia, né? Porque eu já brinquei de forca com gente que fica só chutando letra qualquer, né? Mas quando você está brincando de forca e usa um pouquinho de estratégia, a gente vai tentar com as letras mais comuns, né? O A, E, O, R, S, né? Então, a fraqueza desse tipo de criptografia, né, que é o que faz com que ele não seja usado comercialmente por empresas para nada, é que se eu pegar a mensagem e eu ver quais são as letras mais frequentes, eu consigo deduzir quais são elas, né? Por exemplo, se aqui tivesse duas letras iguais lado a lado, poderia ser né? Que letras em português que a gente escreve palavras que tem ela repetida? Ou é R, né? Ou é dois S's, né? Então, nesse caso, né, o nesse tem dois S's, né? Meu carro, o carro tem dois R's, né? Então, normalmente o R e o S são letras que estão sempre juntas. Então, se eu pegasse uma frase aqui que tivesse duas letras juntas, batata, que é ou R ou é S. Então, apesar de ser divertido, apesar de ter sido bastante usado no passado, tal, antigamente, esse é um tipo de criptografia que rapidamente eu consigo descobrir o que está escrito sem estar autorizado a descobrir o que está escrito, né? Então, por isso que não é muito usado, né? E é que nem a Karina falou, assim, criptografia hoje em dia é um dos controles mais importantes de segurança. É um tipo de tecnologia que todo software, toda ferramenta, todo site tem que ter, que é justamente para proteger as informações que estão no site, né? O é, banco de dados, cadastro de pessoas, de clientes, muitas vezes é protegido com criptografia, né? Quando eu cadastro uma senha no site, aquele site normalmente ele guarda essa senha de uma forma criptografada, porque se alguém conseguir invadir aquele site, não consegue descobrir a senha dos clientes, né? Então isso realmente é eu bastante acho que comum. eu acho que é bem amplo mesmo, né? Porque eu estava quando você estava tentando mandar o arquivo, um pouquinho antes, eu estava falando, a criptografia surgiu muitos, né, 1000 anos atrás, muitos anos atrás, na verdade. Sim, E aí, quando eu estava fazendo referência à guerra, né? Quando você queria mandar uma mensagem, o inimigo não podia pegar aquela mensagem e entender o que estava acontecendo, né? Você tinha que passar, exato, mandar a mensagem pelo inimigo. O inimigo não podia ler, entender aquela mensagem. Ela tinha que chegar intacta, né? Então já começou há muito tempo essa questão da criptografia. A criptografia tem muitas áreas, né? Tem exato, tem bom, são outros nomes, né? Como esteganografia. Tem uns nomes assim meio esquisitos. Mas é tudo. A gente costuma dizer que é a arte de enganar, de esconder. Na verdade, a arte de esconder, falei errado. A arte de esconder, né? É uma forma de você esconder uma informação porque aquela só diz respeito a você e a pessoa que está recebendo, né? Então, isso já aconteceu muito em guerras, acontece hoje em tudo que a gente usa. WhatsApp, né? É tudo criptografado, então ninguém consegue ler o que eu estou escrevendo, né? O hacker não consegue invadir ali e ler o que eu estou escrevendo porque está criptografado. Quando eu mando uma exato, mensagem daqui, vai até o WhatsApp e volta. Lembrando que não é só no nosso equipamento que fica a mensagem, né? Como é que ela chega do outro lado para outra pessoa? É porque ela passa por alguns lugares, né? É por isso que a gente tem o chip e tudo mais, tem acesso à internet. Então, exato. é tudo, né, Anquises? O É site, tudo. que nem você falou, site de banco, site de compra, você coloca lá seu número do cartão. Como é que eu sei que é seguro, né? Tem que ter criptografia para fazer com que aquele dado que está ali não seja Você legível por digitou ninguém. para mais ninguém, exatamente. É muito Para mais ninguém. usado. É É muito muito usado até usado. hoje. É, Tá? E
Aí, quer ver? Passa para o próximo slide, né? Aí tem a resposta, né? Se fizer só eu vou na Eu vou na piscina. E aí tem piscina. mais um desafio também, que eu dei uma girada na roda para as letras não ficarem mais do Mas mesmo jeito, né? Para ficar um pouquinho diferente. Então, o T não é mais S, o F não é mais E. vamos ver, agora sim. Richard, me aguarde. Nesse caso, por exemplo, né, o R, a gente procura aqui na rodinha, né? O R está na parte de fora, está lá embaixinho aqui no canto, né? Ele vira N, né? R, o Y, cadê o Y? O Y está aqui mais em cima, né? Ele vira U, né? O R de novo a gente já sabe que é N, então N-U-N, né? Num, né? Cadê o G? O G está ali pro cantinho aqui, assim. O G vira C e o E vira A. Então, nunca alguma coisa, tá vendo? Vamos fazer mais essa brincadeira. Daqui a gente vai para o intervalo. Até às 19, tá bem tranquilo, peraí. Ih, já aconteceu uma coisa estranha aqui. Por quê? Y, cadê o Y? É muito Lembra legal, que... já é a introdução da criança em segurança, né? Brincar de Exato. criptografia. Esses desafios são muito bacanas. Ai, E aí você nota pode brincar também, assim, tipo, deixa um recado na geladeira, sabe, pro seu pai, pra sua mãe, né, falando alguma coisa assim, deixa ele anotado lá que depois ele tem que descobrir, sabe? eu já fiz isso. Dá para fazer umas brincadeiras legais, assim. Deixei a mensagem criptografada e saí. E dá para buscar essa criptografia na internet, né, gente? A pessoa deixa Sim, dica, sim. criptografia de César. Procura no Google, vai buscar ver como é que faz. Quem tiver que decifrar, né? E o pessoal tá, Ninguém está descobrindo? A ninguém está galera desistiu de, descobrindo. de tentar. Vixe, a galera tá mal, Vai, hein? Richard, agora eu quero ver. Vou colocar aqui, até para escrever. Pode? É isso? Não sei Aí, se achou, tá vendo? tá bom. Arrasou. Nunca anote suas senhas. Legal Eu vou isso. até colocar aqui aquela cifra lá do desenho. Eu descobri também que tem outro nome dela, lembrei, né, que tem outro nome, que é o que está na Qual? Wikipedia, que é a cifra maçônica. Por que que chama isso? Acho que no Wikipedia vai explicar. Mas está aqui o link para ela, a cifra maçônica, né? Depois dá uma olhada lá, quem tiver curioso, tá, quiser aprender um pouquinho mais, Oh. né? Aqui tem um exemplo do disquinho, né, que a gente brincou, tal. Uhum. E aí no próximo slide tem algumas dicas, né? Quer ver? Avança aí no próximo Ah, ele slide. vai mudando. Tá vendo? Você pode ir mudando o jeito que você quer trocar as Ui, letras, né? Opa, né? dicas e referências. Aí como fazer a tinta invisível que eu comentei, né? Basicamente é limão, tá? Você pega, a tinta é com limão e um pouquinho de água, né? Aí você pega um cotonete ou pincel e escreve no papel o que você quer fazer, né? E aí ela seca, né? E aí para você ver o que estava escrito, é só você aquecer aquele papel que daí o limão ele vai manchar, né? Virar mancha, né? E aí vai aparecer no papel o que estava escrito ou desenhado, né? Gostei da dica aqui, aquece com secador de cabelo. Não no fogo. É, melhor não, né? Senão você vai Não. esconder, É. né? Ó, a Luciana, né? Quando ela era criança, ela e uma amiga criou um código, né? Que pegava o alfabeto e trocava por sinais diferentes, né? E até hoje eu lembro de como fazia, né?
E tem uma Né? dica, né? Tem. Se usar Boa, essa criptografia para você verdade. na hora de anotar suas senhas, né? É Porque legal isso, essa a dica, verdade é que né? a gente tem muita senha no dia a dia. Então, o que você pode fazer? Anotar a senha no caderninho. Só que além de você anotar a senha de verdade, você anota ela criptografada, trocando Criptografada. algumas letrinhas, né? Alguns números pelos que você lembra, tal. Né? Pode escrever Boa. ela de trás para frente e já trabalha, já faz o trabalho do hacker, já atrapalha o trabalho do hacker. Que alguém, quando descobrir o seu caderninho, vai tentar usar a senha que você anotou de trás para frente e vai ver que não dá certo. Provavelmente nem vai ter a sacada de tentar fazer a senha ao contrário, que já vai achar que aquela senha não vale mais, tal, vai desistir. Mas já é uma dica legal também. E é uma coisa que a pessoa costuma, né? Para ela já é comum escrever, usar aquela criptografia, né? Que nem a linguagem do P, né? Na escola tinha isso também. Isso, Já fala tranquilamente, então anota a senha já com a linguagem do P. isso. Aí, só para acabar, no próximo slide tem um sitezinho que você consegue Imprima seu imprimir aquele disquinho. disco lá, Eu vou colocar aqui. recortar e colar, né? Eu vou colocar o link do disquinho. Ah, o Khan Uhum. Academy. Teve uma professora que falou do Khan Academy. É, Aqui. Legal. isso. O Khan Academy tem uma parte dele que ensina sobre criptografia e, entre outras coisas, tem um negocinho para você simular. Você mesmo escreve a mensagem, marca qual que é o formato o pareamento das letras no disco e ele Aham. gospe para você a mensagem. Legal, tô vendo aqui a mensagem É aqui embaixo. legal, né? É. Ah, E show de bola. basicamente é isso, assim, né? Lembrando, né, não fui só eu que fiz esse material, a Yumi também fez comigo. Na edição passada do Tag Kids, ela palestrou junto comigo, né? A gente fez um bem bolado aí, a gente ficou falando, né, os dois juntos ao mesmo tempo, tudo bagunçado. E, e depois fale com a gente, procura a gente, tal, estamos à disposição. Não, legal, super legal. Acho que às vezes aqui não parece, mas pode não parecer, mas é um elemento bem técnico, né, da área de segurança, né? Que você Uhum, passou bem de uma forma bem leve. E eu achei ótimo porque todo mundo acaba brincando, né? sim, É uma ferramenta que dá para usar nas escolas ou dentro de casa mesmo, para, inclusive, trazer interesse das crianças, né? Com relação à sim, sim, segurança, né? Porque segurança a gente quer proteger, né? Quer controlar de alguma forma. Então, a criptografia é um dos controles, né? Então, sim. vamos estudar um pouquinho. Que nem eu brincava, quando eu estava dando aula de segurança numa faculdade, eu usei uma criptografia, que na verdade é a esteganografia que a gente fala, que é esconder coisas em uma imagem, né? Que é uma outra forma de guardar Sim, os de esconder as segredos, né? informações, né? E aí eu usei o exemplo de uma nota de R$ 20, né? Aí perguntei Uhum, para os alunos quantas imagens, quantos segredos tem nessa nota. E tem vários, né? Na verdade, agora eu nem lembro mais, acho que tem uns, não sei, uns 15, 16, não lembro. Mas tem é, muita coisa numa nota, né? Por quê? Porque isso é parte da segurança de uma nota de dinheiro, né? Ali, de uma nota, para que seja detectado uma nota falsa, né? nota falsa. Então, criptografia ainda é muito usado na internet, muito. Se a gente não tivesse criptografia, esquece site seguro, esquece transação segura, ia ser um caos completo, né? Muito bom. Kizzy, super obrigado por você ter vindo. A Kizzy também é membro do Tech Kids, nos ajuda aí com várias outras ações. Volte sempre para trazer essas lições para nós. É, Uhum, muito grata mesmo. A gente está gravando, então a gente vai depois publicar no YouTube esse vídeo, sim. todo mundo Se vai quiser aprender. depois subir essa apresentação para o site do Tech Kids também Sim, pode, tá? Não tem vou problema subir. nenhum. Sim, tá bom, tá ótimo. A Zilma agradecendo aqui, muito bom, parabéns. Uhum. Adorei essa dica da Lu. E a gente vai, o Nicolas, então a gente vai fazer uma pausa agora no evento e volta às 19. Então pode buscar a criança na escola, levar, enfim, comer, tomar café, fazer compra e volte às 19, que tem mais duas palestras aí. Muito bacana, tá bom? Obrigada, Ah, gente. legal. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado pela tchau. oportunidade Obrigada. aí. Imagina, que isso.